Boa tarde a todos. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Depois eu vou salvar essa frase e colocar aqui no meu Instagram para quem não conseguiu anotar, porém vou repetir agora aqui para vocês. A ignorância, certo? A ignorância gera confiança com mais frequência que o conhecimento. Aí, vamos pegar essa primeira parte da frase e pensar por que, cientificamente falando, que a ignorância gera mais confiança do que o conhecimento. Porque a ignorância é uma crença, é aquilo que a pessoa acredita sobre algo. Então, só que a ignorância, ela não invalida a existência do mesmo. Ou seja, a sua ignorância acerca de um determinado assunto familiar, profissional, social, emocional, não invalida a existência do mesmo. É isso que acontece. Quando você não sabe sobre algum determinado assunto, você rejeitando ou não invalida a existência do mesmo. Então as coisas vão acontecer no universo, quer você queira ou não, quer você saiba ou não, as coisas continuarão acontecendo. Por isso que a ignorância gera mais confiança do que o conhecimento. Aí vem o quê? O nosso cérebro. Aí dentro disso, e eu já aprofundo a frase toda com vocês, eu gosto de aprofundar muito em qualquer conhecimento que eu trazer para vocês, porque água rasa não transforma ninguém. É na profundidade do mar que você encontra as pérolas, não é na área rasa. Vamos ainda falar mais de ciência relacionada a essa frase. A ignorância gera confiança com mais frequência do que o conhecimento. Aí nós temos uma outra evidência científica dentro dessa única frase, que é um estudo que chama viés de confirmação. Felipe, o que significa esse estudo chamado viés de confirmação? Não é opinião, é ciência. Esse viés de confirmação significa que nós, seres humanos, buscamos por comprovações, por coisas, fatos que comprovem as nossas crenças, sejam elas positivas ou negativas. Logo, se eu estou nesse viés de confirmação, o meu cérebro inconscientemente, quando eu não tenho autoconhecimento, inteligência emocional e não saio da ignorância e eu vivo apenas um padrão social ou mais do mesmo, eu estou sempre buscando por mais informações que comprovem essas falsas crenças. Por quê? Porque quando eu comprovo algo que já está em mim, o meu cérebro agradece e faz o que ele quer, que é economizar energia. Comprovar algo que já existe em mim segue um canal lógico no nosso cérebro. Ele não gasta energia e ele agradece o papel principal dele, que é economizar energia. Por isso que a ignorância acaba gerando mais confiança do que o conhecimento. A crença é uma sensação de certeza sobre algo, aquilo que eu acredito. Crença nada mais é do que aquilo que eu acredito. E tem pessoas que acreditam que relacionamento é assim mesmo. Tem pessoas que acreditam que ela está no problema que ela está por conta da pandemia. Tem pessoas que acreditam que os problemas nos seus relacionamentos amorosos, ela sempre vai repetir e nunca vai conseguir ser feliz. Tem pessoa que tem uma crença que não consegue mudar a vida financeira dela, que ela cresceu assim e vai ser sempre assim. E essa crença de certeza faz com que gere nela uma inibição psicomotora. Ela não age, ela não levanta e faz acontecer. Ela não muda as atitudes que precisam ser mudadas. Tem uma área da sua vida, e essa palavra, antes de eu compartilhar a frase completa, eu quero que você anote aí nos comentários. Eu sugiro que você anote. Tem uma área da nossa vida, uma questão fisiológica, olha só, fisiológica. Existe uma área da nossa vida que quando a gente faz um determinado movimento, quando a gente faz movimento nessa área, as coisas começam a acontecer. Quando a gente movimenta essa área fisiológica, as coisas começam a acontecer na nossa vida, certo? Quando a gente tem um movimento nessa área fisiológica, de fato, as coisas começam a mudar. E o nome dessa área, que você precisa fazer um movimento para as coisas começar a mudar, ela está agora em cima do seu sofá, na sua cadeira, ou onde você estiver. Essa área chama-se bunda. Escreve aí nos comentários, bunda. Escreve aí. Porque quando você faz um movimento nessa área, você levanta a bunda da cadeira e você começa
aplicar o que você aprende, você começa a deixar de lado suas falsas crenças, você começa a olhar com as oportunidades que você tem no mundo e o que você pode fazer para chegar lá, você começa a mudar o resultado. Essa é uma área que, obviamente, é uma metáfora, mas para você entender. E aí, o que eu preciso ter na vida, Felipe? Atitude. Dentro desse conceito, você precisa ter bunditude. Você precisa ter bunditude. Levantar a bunda da cadeira e, de fato, começar a aplicar o que você aprende. Porque muitas pessoas, elas aprendem muitas coisas, mas pouco aplicam do que aprendem. Quantas pessoas têm a oportunidade agora, que a gente está encerrando nos próximos dias? Gente, eu falei para vocês, a gente está entregando só de bônus dentro do projeto Ponto de Virada, R$8.000 de bônus, além de mais de R$1.000 em dinheiro. E a gente está entregando esse programa por apenas R$1.987. Tem um monte de gente até que está aqui na live que antes vieram falar: Felipe, mas eu paguei R$4.997 por aquele workshop de um dia. E eu disse: ok, então você tem a oportunidade de refazer como aluno, graduado, já alguém que já fez, porque eu decidi ajudar de fato as pessoas a mudar a sua realidade. Tudo que você quer mudar na tua vida, você precisa investir tempo, energia e dinheiro, certo? Tudo que você quer mudar, você precisa investir tempo, energia e dinheiro. Se você não dedica o teu tempo para mudar, as coisas não acontecem. Se você não coloca energia em aplicar o que você aprende, as coisas não acontecem. E aí, por que dinheiro, Felipe? Porque o Daniel Kahneman, que escreveu um livro, eu tenho tanto livro aqui, acho que está lá na outra estante. Não, aqui ele, ó. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, é que eu tenho 2 estantes de livro. Esse livro do Daniel Kahneman chama Rápido e Devagar. Esse cara aqui, ele ganhou o prêmio Nobel. E quando o Daniel Kahneman ganhou esse prêmio Nobel, uma das coisas que ele percebeu ao ganhar aquele título, aquele prêmio Nobel mundial, foi o quê? O ser humano, o medo de perder é maior do que a vontade de ganhar, certo? Então, todas as vezes que existe probabilidade de perder na sua vida, as pessoas tendem a não tomar decisões e arriscar. E quando você não arrisca, você arrisca tudo. Eu já falei isso para você. Quando você não arrisca, você arrisca tudo. Porque você corre o risco de viver mais daquilo que você não está gostando de viver. Sendo que você tem uma possibilidade, uma oportunidade única de mudar. Isso chama-se ponto de virada. Então clica nesse link na minha biografia e se inscreve antes que o teu sistema de recompensa do cérebro queira economizar energia. Por isso que toda mudança significativa, tem pessoas que dizem assim: por que você não dá de graça o ponto de virada? Porque se eu der de graça, mais da metade das pessoas não vão fazer nada com isso e não vão mudar. Eu já entrego conteúdo muito, muito profundo, gratuitamente aqui na internet e humildemente falando. Hoje o que eu entrego gratuito está num nível de conteúdo acima dos cursos pagãos que você paga que existe na internet. Imagina o que eu vou te entregar no ponto de virada. Entende isso? Então, tudo que você coloca tempo, energia e dinheiro, por que o dinheiro tem relação com isso? Porque o medo de perder é maior do que a vontade de ganhar. E quando você corre o risco de perder dinheiro, a chance de você se concentrar e aplicar o que aprende e acompanhar o curso é muito maior. É muito maior. Se eu tivesse tido a infelicidade de entregar o ponto de virada gratuito, eu não estaria ouvindo tanto agradecimento quanto eu ouço dos nossos alunos. Se eu tivesse feito o crime de entregar o ponto de virada gratuito, eu ia matar um programa que está transformando a vida de milhares de pessoas. Porque a maioria, quando eu olhar, dizer: é gratuito, depois eu vejo, depois eu faço. Mas quando eles pagam, a intensidade energética é muito maior. E isso eu já comprovei. No meu programa Escola de Sucesso, eu tinha uma cota de vagas gratuitas para pessoas que não tinham de onde tirar para pagar. Até hoje, vou te dizer assim, ó. Vou te dizer, de 100%, 5% das pessoas que faziam parte desse projeto, que eu dava matrículas gratuitamente para ajudar as pessoas, e todos que já participaram sabem que a gente tem vagas limitadas por conta das dinâmicas que acontecem dentro, eu tirava a vaga de gente pagando e dava essas vagas gratuitamente. Eu fazia isso. 5%, a cada 100 pessoas, só 5 terminavam o curso. 90% deles não chegava na metade. A taxa que nós temos das pessoas que pagam, que concluem o curso,
é 85%, que conclui 100%, que vai em todas as aulas. Ainda tem gente que nem pagando conclui. Aí não tem o que faça. Tentar mudar uma pessoa que não está disposta a mudar é como dar remédio a um homem morto. Hoje a gente tem índice de 99,3% de satisfação e sucesso. 99,3% de satisfação e sucesso. Isso é o que a gente tem hoje. Então entende que a cada 1000 pessoas, 7 não gosta? A cada 1000 pessoas, 7 não dá resultado? E onde que está a mediocridade? Será que nós temos 993 pessoas medíocres ou 7? Por que a cada 1000, 993 tem grande avanço? Uns mais, outros menos, depende de cada momento, de cada pessoa. Por que isso? E por que 7 não dá resultado? A gente tem que começar a pensar sobre isso. Se você conhece alguém que não deu resultado com um dos nossos programas, ele faz parte das 7 pessoas de a cada 1000 que não dá certo. Você entende isso? Então tem que ter alguma coisa que essa pessoa precisa fazer em relação a ela. Se fosse o contrário, se o resultado fosse 993 não dá certo e 7 dá, opa, tem alguma coisa que eu preciso mudar. Como eu já mudei. Quem fez meus programas de 2019 para trás não conhece mais. De 2019 para cá eu reformulei todos os métodos. Então automaticamente, quando a gente investe tempo, energia e dinheiro, o ponto de virada, por exemplo, é muitas pessoas que dizem: Felipe, eu não tenho como pagar, me dá de presente, nem a pau eu dou o ponto de virada, nunca mais de presente para ninguém, porque foi muita frustração. E daí, mas Felipe, comigo vai ser diferente. Não importa se vai ser diferente, mas o que eu tenho gratuito, porque eu respeito e honro as pessoas que não têm como pagar. Eu faço live gratuita toda semana e o projeto Ciência da Realização eu construí para ajudar gratuitamente as pessoas. E nós temos a página. Se alguém ainda não acompanhou todas as aulas da página do projeto Ciência da Realização, é uma semana muito profunda que pode mudar muita coisa. Aí você pode ir no meu Telegram, que o link ainda está lá, as aulas ainda estão disponíveis. E também você pode me chamar no direct, que eu ou alguém da minha equipe mandamos com a maior vontade do mundo o link da página para você assistir todas as aulas, que pode ajudar muito você. Eu tenho certeza que isso pode ajudar muito. Agora, dentro do ponto de virada, a gente tem uma profundidade, um acompanhamento infinitamente maior. Olha o que a Bárbara disse ali, ó. Eu acredito nisso, de maldição. Na minha família, ninguém nunca se casou e não é feliz. Não conheço nenhum que é feliz em casamento. Perfeito. Eu, por exemplo, na minha família, humildemente falando, isso eu digo humildemente falando, se alguém da minha família hoje fatura mais do que 100 mil reais por mês, tem lucro, tem alguém que talvez fatura mais do que eu. Mas eu posso te dizer que eu não vou generalizar, certo? Não vou generalizar, mas grande parte, por exemplo, da minha família tem obesidade. Grande parte. Eu não tenho. Se eu fosse para essa genética, eu teria. Grande parte da minha família buscaram prosperar e talvez nunca chegaram lá. E eu cheguei. Então muitas vezes está onde essa questão? No comportamento. Muitas vezes está no comportamento. E quando a gente muda, porque uma coisa importante, Bárbara, é que hoje, que nem tem pessoas hoje que pensam que a maior parte dos problemas de saúde é genético. É genético. E você sabia que existe uma linearidade nisso? Tem pessoas que pensam que a maior parte das doenças, elas são genéticas. Tem gente que tem essa sensação de que doença é um fator apenas genético. Deixa eu compartilhar com você aqui alguns pequenos números com vocês. Alguns pequenos números. Esses números que eu vou compartilhar aqui são coisas que essa semana até a Jordana fez uma postagem colocando isso aqui. Olha só que interessante isso aqui. Mas eu posso te dizer com toda certeza, Bárbara, que isso é uma crença limitante. Tem uma metáfora que diz assim, ó. A menina chegou para a sua... lá com um grupo de amigos, lá com a sua família, com pessoas, e estava assando um bolo com o forno aberto. E aí perguntaram para ela, tá, mas por que tu assa esse bolo aí com o forno aberto?
E ela disse: eu asso o bolo com o forno aberto porque é assim. Tá, mas por que é com o forno aberto, gente? A gente não usa assim. Não, mas tem que ser com o forno aberto. Mas por que tem que ser com o forno aberto? Porque a minha mãe sempre assou com o forno aberto. Então vamos perguntar para tua mãe. Ela foi lá e perguntou para a mãe e disse: mãe, por que você sempre assou com o forno aberto? E ela disse: porque é assim. Sempre foi assim na família. Tá, mãe, mas por que é assim? Por que é com o forno aberto? Mas mãe, mas existe um motivo para ser com o forno aberto? Por que você assa com o forno aberto? Porque a tua avó sempre assou com o forno aberto. Ok. Então vou lá perguntar para a avó. Chegou na avó e perguntou: vó, por que você assa com o forno aberto? E aí a avó respondeu: porque é assim. Mas vó, por que é assim? Por que é com o forno aberto? Fala por que você assa. Porque sempre foi assim. Não tem como mudar, é assim que se assa um bolo. Não, vó, mas tem um motivo do porquê a senhora começou a assar esse bolo com o forno aberto. É porque a minha mãe, sua bisavó, a forma que ela tinha era muito grande. E porque a forma que ela tinha era muito grande, não servia no forno. E aí ela tinha que assar o bolo com o forno aberto, porque a forma não servia. E sempre deu certo, daí a gente faz. Entende? A repetição de padrão não é um assunto dessa live, mas eu tenho no mínimo 10 lives com uma profundidade muito grande de conteúdo falando sobre repetição de padrão, sobre construção da personalidade, sobre como que o nosso sistema nervoso é formado, sobre como que as nossas crenças são formadas, sobre os ciclos de vida. Eu tenho muito conteúdo, que é um conteúdo um pouco mais técnico e mais profundo sobre isso. Então entende que ela ficou repetindo um padrão e aí essa moça foi lá, fechou o forno, assou o bolo ficou muito maior e mais delicioso com o forno fechado e ela conseguiu romper aquela crença que vinha de família. E a crença tem um poder muito grande na nossa vida. Então essa semana a Jordana, meu amor, ela é nutricionista, ela vai entregar um curso para nós de bônus dentro do ponto de virada que chama Potencialize Teu Cérebro, que é o que eu faço para minha qualidade de vida. E aí ela fez uma publicação essa semana com fundamentação científica, estudo de Stanford University, e nessa publicação mostra o seguinte: o que determina se nós vamos ter longevidade saudável ou não? O que determina que as pessoas vivam mais de 65 anos, porém com saúde? Não adianta você viver mais, mas doente, certo? O que determina? O que determina isso? Muitas pessoas pensam que viver com longevidade, que viver com saúde é genética. Mas essa postagem, essa publicação desse estudo feito por Stanford não é algo que a Jor achou que é assim. É fundamentação científica. Mostra o seguinte: assistência médica é responsável por 5% de você viver saudável, porque medicar significa remediar na maioria das vezes. É tão importante, eu fico tão feliz quando eu encontro médicos que eles são adeptos às questões psicológicas também, que eles são adeptos a uma nutrição saudável, que eles são adeptos à medicina funcional, que eles são adeptos à medicina integrativa. É tão lindo isso quando profissionais dessa área, eles não olham somente para medicar, tudo é medicamento. Eu fico tão feliz. Eu respeito todos os profissionais. Eu respeito todos, respeito até os que só olham e enxergam o medicamento, respeito porque é a ideologia dele e eles têm fundamentação científica para se defender disso. Então eu não posso falar sobre isso porque eles têm fundamentação científica. A questão é que quem valoriza também coisas mais saudáveis, mais naturais, como a nutrição, como a medicina alternativa, como utilizar a medicina integrativa, como olhar para esse mundo da qualidade de vida e olhar o ser humano de uma forma integrada como corpo, cérebro e mente, também eles têm fundamentação científica para se juntar. Então, eu não estou aqui para criticar ninguém. Eu estou aqui para dizer que eu admiro profissionais que têm essa visão. São pouquíssimos.
São pouquíssimos, mas sim, tem profissionais que têm essa visão. E, infelizmente, hoje, as pessoas, o seu maior desafio é a qualidade de vida. Então vamos lá nesse estudo que a Jor compartilhou lá nos stories e acredito que também ela fez publicação sobre isso, que é uma evidência científica. 5% do que faz as pessoas viverem mais de 65 anos é assistência médica tradicional. Obviamente que a busca por essas questões mais de qualidade de vida aí está dentro do outro dado que eu vou trazer para vocês aqui, certo? Certo? A maior parte das pessoas morre pela boca. A alimentação da maior parte das pessoas é um grande gerador de morte, a alimentação. Assim como as emoções é outro grande gerador de câncer, que leva à morte muitas vezes. Você sabia que muito do câncer está relacionado à raiva e não perdão? Coisas armazenadas, mas isso é um assunto que a gente aprofunda dentro do ponto de virada e trabalha lá a ressignificação do seu passado. 5% do que garante longevidade saudável e que vivam mais de 65 anos, 5% é assistência médica tradicional. Agora vem um dado enlouquecedor para as pessoas que estão sempre dizendo é porque na minha família é assim, daquela forma em questão de saúde. Apenas 15% é genética. Apenas 15%. E tem gente que acredita que é 95%. E a genética é apenas 15%. Talvez se eu fosse viver de genética, talvez eu não tivesse uma vida muito saudável e vivesse talvez com problemas de saúde se fosse para eu olhar por questão de genética. Mas eu escolhi olhar para os 85% e não para os 15%. Por isso que eu tenho uma vida saudável, em abundância, vitalidade, energia e consigo construir, dar conta de todos os meus projetos e assim ainda ter tempo livre para curtir a minha família, para curtir a minha vida, para viajar e desfrutar e praticar atividade física. Então 5% é assistência médica, 15% é genética, 20% meio ambiente, 20% é o meio ambiente. O meio ambiente está relacionado às pessoas que você está convivendo, o ambiente que você está inserido. E agora, pasmem, 60% da longevidade saudável e de viver mais de 65 anos e saudável é qualidade de vida. Estilo de vida é o que mostra o estudo de Stanford. Estilo de vida. Estilo de vida está ligado a autoconhecimento, você se entender. Tá ligado ao estilo de vida a pessoas que sabem interpretar suas emoções. Tá ligado ao estilo de vida a meditação. Está ligado ao estilo de vida respiração adequada. Está ligado ao estilo de vida atividade física, obviamente. Eu não sei como que não vem atividade física como atividade essencial. Gente, eu não vou falar nisso, não vou ficar doido aqui, certo? Não vou falar nisso. É inacreditável atividade física não ser atividade essencial. Gente do céu, como pode? Busca estudar o que mais fortalece o sistema imunológico. Busca estudar isso. Só busca o que mais fortalece o sistema imunológico, tá? Mas eu não tô aqui para falar sobre isso. Vamos seguir no nosso assunto aqui. Estilo de vida está relacionado com os pensamentos que você enfatiza e alimenta. Estilo de vida está relacionado com sono de qualidade, não quantidade, qualidade, certo? Então, estilo de vida são coisas que te custa muito pouco. Mas, Felipe, eu gosto de treinar com personal e tudo mais. Sim, contrata, eu sempre sugiro isso, mas tem pessoas que não podem. Tem como você encontrar uma forma de deixar o sedentarismo de lado. Então, você entendeu? 5% assistência médica, 15% genética, 20% o meio inserido, e 60% o estilo de vida é o que determina longevidade saudável. E tem pessoas que não conseguem olhar dessa forma, não conseguem enxergar isso. Por quê? Porque eles vivem o viés de confirmação. O inconsciente dele pensa assim, o que é mais confortável alimentar na minha mente? O que gasta menos energia? O que gasta menos energia? Ficar em casa, fazer atividade física, gasta mais energia. Pessoas com autoconhecimento, eles investem em si, gastam mais energia. O que economiza energia? Não estudar. Agora, estudar, se desenvolver, como participar do ponto de virada, que nós vamos encerrar em breve as matrículas. Participar de um programa como esse, você vai ter gasto de energia. O teu cérebro é contra isso, porque ele quer economizar energia. E ele acha formas de fugir disso. Então,
Sim, eu sei que já tem um movimento aprovado para ser uma atividade essencial, eu sei disso. Mas como que demoraram tanto tempo para enxergar isso, atividade física? Então, gente, nem que seja, tu precisa praticar isso, nem que seja dentro da tua casa. Adapta do jeito que dá. Você não pode fugir disso porque ele está relacionado a fortalecer o sistema imunológico. O que faz com que, por exemplo, você adoeça o sistema imunológico? O maior vilão para qualquer vírus não é o vírus, é o teu sistema imunológico. O maior vilão é o teu sistema imunológico. O maior vilão é uma má qualidade do sono. Se você buscar estudar só um pouquinho e não ficar à mercê do que a mídia fala só, porque a mídia te diz o que fazer baseado nos interesses deles e não nos seus, a mídia ela não informa, ela sugere. Se você for procurar se aprofundar, eu sei que é um assunto muito técnico, mas o que garante que o teu corpo, quando você for vacinado, por exemplo, contra qualquer vacina que você fizer contra qualquer vírus, quando você é vacinado, existem algumas questões relacionadas à qualidade do sono que pouquíssimas pessoas no mundo sabem disso. Pessoas que têm sono de má qualidade influencia numa questão hormonal, bioquímica e vital que impede que o teu corpo pegue aqueles anticorpos, que eu vou usar uma linguagem para que todos compreendam aqui, por isso que eu vou usar esse nome aqui, que impede que o teu corpo pegue lá, eu vou usar lá, substância, vou dizer que aí 100% entende, mesmo que você não estude as questões do cérebro. O nosso corpo, existem componentes e coisas que acontecem durante o sono que faz com que ele pegue todos aqueles componentes, substâncias da vacina que te, em tese, iria imunizar, ele pega aqueles fatores imunizantes e distribui no teu corpo e aí sim te deixa forte e imunizado. Pessoas estressadas, ansiosas, que não entram nos estágios de sono REM, que não conseguem ter sono de qualidade, eles não estarão imunizados. Então muita gente que foi vacinada, ela não está imunizada e acha que está. Por quê? Porque ela não trabalha a saúde mental, que é 60% do foco do ponto de virada que nós estamos com as matrículas abertas agora, gente. A maior parte das pessoas é só uma ilusão, porque elas não buscam estudar o que a ciência mostra, ela está lá só no achismo e nas crenças dela. O maior problema é o sistema imunológico. Se você não está forte no sistema imunológico, você tende, e aí tem os falsos saudáveis. O que é um falso saudável? É uma pessoa com 20 e poucos anos, que você olha para ela e diz, não, essa pessoa aí tem muita saúde, mas ela é ansiosa e estressada. Ela tem saúde só visualmente olhando. Emocionalmente, o sistema imunológico dela é fragilizadíssimo. Pode pegar uma pessoa de 70 anos que se tem uma alimentação adequada, respiração, utiliza técnicas de respiração, de meditação, atividade física, sono de qualidade, entre outros fatores relacionados a isso, o sistema imunológico de uma pessoa de 60, 70 anos pode talvez conseguir conter qualquer tipo de vírus com mais força do que um cara de 20 e poucos anos, sedentário, obeso, ansioso, estressado. Se você conhece uma pessoa, por exemplo, que você olha para ela e diz assim, não, mas esse cara aí, tranquilo se pega um vírus, por quê? Porque ele é magro, porque ele tem saúde, porque ele é novo. Na maioria das vezes, eles são os mais suscetíveis a isso. A forma que você tem que olhar se o cara tá forte no sistema imunológico e mentalmente é olhar o quê? Como é que tá a ansiedade no corpo dessa criatura aí? Ele tem gerenciamento de estresse? Ele tem gerenciamento de ansiedade? Amigo, se você não gerencia ansiedade, estresse e não tem sono de qualidade, não, você pode ter 20 anos. Você vai passar por problema, pode até morrer. Gente, hoje a cada 40 segundos uma pessoa morre vítima de doenças cardiovasculares e o estresse é um dos principais fatores que levam a isso. Nada no mundo mata mais do que essas doenças cardiovasculares a cada 40 segundos. E por que que ninguém fala? E muito mais, deixam você doido, deixam as pessoas loucas, com muitas informações por vezes verdadeiras, com toda certeza, fundamental precaução. Eu sou uma pessoa que defendo precaução e prudência. Mas eu também defendo sabedoria. Eu não defendo burrice. Eu não levanto bandeira aqui sobre abrir e fechar. Longe disso. Se tiver aberto, eu vou estar dando meus treinamentos presenciais. Se tiver fechado, eu vou estar dando meus treinamentos online e ajudando, seja presencial ou online. Combinado? Eu não tô aqui, não vou falar sobre isso se é para abrir e fechar. Não. Eu tô falando de você. Eu tenho um carinho para ajudar você a saber, a sair da ignorância, da idiotização midiática.
Você precisa sair disso, você precisa assumir o protagonismo da tua vida e no mínimo saber disso para começar a fazer coisas que gerenciem o estresse. A cada 40 segundos. E cada vez é mais comum jovens com 20 e poucos anos morrendo. Então quando você diz assim, nossa, o meu vizinho tinha 30 anos e morreu, como assim? Eu achei que isso era só com os velhos, que os novos não. Vai estudar, ignorante. As pessoas precisam começar a estudar o que está fortalecendo ou o que está deixando fragilizar o teu sistema imunológico. As principais coisas é a alimentação, é a atividade física, é a ansiedade, é o estresse. A ansiedade, o estresse, o sedentarismo, a falta de uma alimentação adequada, o sono de má qualidade, ele não olha para a idade. Você pode ter 25 anos. Se você tiver um estilo de vida precário, não tem imunidade. Não vem com essa conversa de achar que a tua pouca idade vai te imunizar de alguma coisa. Então as pessoas têm que começar a se conscientizar disso, apesar da idade. É seu estilo de vida que determina 60% da tua longevidade saudável. E por que eu tô te falando isso? Porque se você quer recompensa de vida, que é o que eu tô te falando aqui, você tem que começar a olhar para você, apesar de estar aberto, apesar de estar fechado, apesar de estar liberado, apesar de estar trancado. Eu não vou falar sobre isso, cada um continua com a sua opinião aí. Cada um continua com a tua ideologia. Se tu acha que tem que abrir, continua achando que tem que abrir. Se tu acha que tem que deixar fechado, continue que fique fechado. Eu não tô aqui para falar disso. Eu tô aqui para te dizer que você tem que parar de olhar para mim, de olhar para você. Você tem que olhar para tuas emoções. É você quem tem que estar forte. É você. Enquanto a gente não olhar dessa forma, o mundo não vai mudar, a gente vai virar cada vez uma precariedade maior. Só que aí acontece o quê? Nós não temos cultura disso. O sistema não te ensina isso, ele não quer que você saiba isso, o sistema. Porque se você soubesse disso, o mundo seria diferente e muitas das coisas que acontecem não aconteceriam. Aqui é ajudar você. Isso aqui não tem espaço para as pessoas, mas o quê? Esse, aquele, Bolsonaro e Lula, e essa religião e aquela religião, e esse time, aquele time, e fecha a porta e abre porta. Não, aqui não é espaço para isso. Aqui é conhecimento puro para mudar a tua mentalidade. Essas folias aí, tá cheio de gente já lidando com isso e continua lá. Não vem para cá encher o saco com isso. Lembra da minha frase, vai ser feliz e para de encher o saco. Aqui é para trabalharmos e desenvolvermos você como ser humano. E eu tô aqui com muito carinho, entregando o meu melhor. E humildemente falando, você não vai encontrar conteúdo dessa relevância em outro lugar. Principalmente gratuito. Imagine o pago, que é esse programa que eu vou entregar para vocês. Então, quando você quer ter recompensa na vida, não adianta você somente olhar para o futuro. Você tem que olhar para você e para o teu presente. O que você está fazendo no teu tempo presente? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. O que você está fazendo com você? O quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Por que as pessoas muitas vezes elas são tão imediatistas? Foco e determinação, olha só. A gente já está no bloco final agora. Nós estamos no bloco final. Olha só. Foco e determinação, por quê? Porque a recompensa na nossa vida vem daquilo que a gente está fazendo. Tem uma máxima que diz assim, a máxima diz o seguinte, olha só. Todo plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Gente, essa live ficou tanto causa social mundial que eu vou deixar ela salva. Ela ficou tanto causa social, a gente vai colocar ela lá na nossa página para que você acompanhe todas as lives, mas eu vou deixar ela salva aqui, porque você precisa que os teus amigos ouçam o que eu disse nessa live. O problema é que as pessoas medíocres vão assistir 15 minutos de live e depois não vão assistir mais. Esse que é o grande problema, o medíocre é isso. Então manda para eles e diz, por favor, assiste até o final, para ele ouvir esse bloco que eu falei sobre essa causa social, porque nós não somos treinados para isso. O sistema... Você não aprendeu com o sistema autoconhecimento, você não aprendeu inteligência emocional com o sistema, você não aprendeu processo de identidade com o sistema, você não aprendeu se relacionar com o sistema, você não aprendeu vender com o sistema, você não aprendeu gerenciamento do estresse com o sistema, você não aprendeu a habilidade de falar em público com o sistema, você não aprendeu comunicação com o sistema, você não aprendeu a liderar com o sistema, você não aprendeu a lidar com questões afetivas com o sistema, você não aprendeu a perdoar com o sistema, você não aprendeu a ressignificar a sua vida com o sistema. Muito disso você tem que buscar onde? Psicologia, amigo.
Na psicologia você precisa buscar isso. E aí automaticamente a gente aprendeu com o sistema a procrastinar, ao imediatismo, a deixar para depois. Nós somos preparados muitas vezes mais de uma década para um mercado que é completamente diferente daquele que a gente vai enfrentar. Você já percebeu isso? Muitas vezes nas escolas, outros nas universidades, eles são preparados para um mercado que é completamente diferente do que eles vão encarar. Eles saem de lá sem saber falar em público, sem saber lidar com desafios, sem saber empreender, sem saber nada. Tem lá uma competência técnica e passa 10, 20 anos e a pessoa está com um resultado medíocre, não sabe por quê. E o que ele vai fazer? Estudar mais tecnicamente. O ponto de virada te ajuda em coisas que você não aprende culturalmente na escola, na universidade, com os teus pais no dia a dia. E aí você tem que fazer com que o teu cérebro te permita se desenvolver porque ele não quer gastar energia. E aí foco e determinação. Olha só. Foco e determinação. Foco e determinação depende de abdicar de prazer imediato por uma recompensa de longo prazo. Certo? Certo? Antes de eu aprofundar nesse bloco final, eu quero concluir a nossa frase de antes, que eu segurei ela até aqui para manter vocês aí. Eu quero concluir a frase de antes para quem começou a anotar e quer terminar agora, lembrando que depois eu vou colocar aqui nos meus stories essa frase também. A ignorância gera confiança com mais frequência que o conhecimento. Ponto. Assim se explica o fenômeno da idiotização na internet. A ignorância gera confiança com mais frequência do que o conhecimento. Assim se explica o fenômeno da idiotização na internet. Certo? Bloco final agora. Foco e determinação vem de abdicar de prazer imediato por uma recompensa de longo prazo. Agora que eu quero trazer uma questão científica para você. O grande problema é que o cérebro reduz o valor dopaminérgico quando a recompensa está a longo prazo. Felipe, explica melhor isso. O óbvio precisa ser dito, então eu vou explicar para quem ainda não tem uma profundidade nessa área. O grande problema é que o nosso cérebro, se eu estivesse falando, por exemplo, apenas do cérebro em si, eu estaria falando dos hemisférios cerebrais e do diencéfalo. Eu estou usando o cérebro agora meramente de forma didática para pessoas que não têm aprofundamento nessa área. Se eu estivesse falando para a parte técnica, seria outra conversa nessas nomenclaturas, além do que o nosso cérebro não funciona por área específica, e sim por integração. Combinado? Então vamos lá para botar todo mundo na mesma página. O grande problema é que o cérebro reduz o valor dopaminérgico quando a recompensa está a longo prazo. Essa é uma função do cérebro. O que significa valor dopaminérgico, Felipe? É a sensação de prazer ao fazer aquela determinada atividade. Então, se você tem um sonho, que esse sonho é algo para daqui 2, 3 anos, a chance é que o teu cérebro ele reduz o valor dopaminérgico quando esse sonho é algo que é para daqui 2 a 3 anos. Então, quem não termina o que começa, em cada coisa que ele vê novo, ele tem uma recompensa antecipatória. Certo? Ele tem uma recompensa antecipatória. Isso acontece que todas as vezes que existe algo novo para o cérebro, ele prefere uma atividade nova em detrimento de uma atividade anterior que ele estava fazendo. Por quê? Porque o novo estimula uma recompensa antecipatória. Mas por que isso acontece, Felipe? Porque na formatação do nosso cérebro reptiliano, todas as outras áreas evoluíram, áreas corticais, influências límbicas, tudo isso foi evoluindo. Porém, a parte reptiliana do cérebro ela não evoluiu e ela tem um padrão. Lá nos nossos ancestrais, todas as vezes que a gente ouvisse um barulho em uma árvore, o cérebro já liberava a atenção, certo? Ele acionava as amígdalas e colocava nós em estado de alerta. Por quê? Porque poderia ser um perigo, que é um predador vindo nos matar, ou poderia ser uma oportunidade, porque vinha uma caça e aí nós tínhamos que pegar a caça para ter o alimento. Então, muitas vezes, o nosso cérebro, a atividades novas, ele dá mais atenção, porque ele é formado dessa forma. E quando eu tenho autoconhecimento, eu aprendo a lidar com esses fatores, a lidar com esse tipo de coisa. É por conta disso que muitas pessoas não se mantêm em um relacionamento,
muda de projeto o tempo todo, começa vários cursos e não termina nenhum. Então, o grande problema das vezes está em as pessoas elas não estudar isso. Por isso que no Ponto de Virada e na Escola do Sucesso, são programas com objetivos distintos, mas ambos eu aprofundo nessa questão da parte mental e emocional. Ambos, se você está inscrito no Ponto de Virada, você sabe disso. Tem um módulo inteirinho sobre essa questão emocional lá. Então, isso é o que acontece. O grande problema é que o cérebro reduz o valor dopaminérgico quando a recompensa está em longo prazo. Por quê? Porque quando a caça passava, nós tínhamos que sair se quebrando atrás de forma imediata. O cérebro humano não treinado e não desenvolvido, ele é imediatista. Então, quando ele começa agora eu vou começar uma dieta. E aí ele vai, poxa, mas eu vou levar 1 ano para chegar no peso que eu quero. A chance de você desistir dessa dieta no 2º ou 3º mês é muito grande. Por quê? Porque tudo que é a longo prazo, a pessoa que não tem inteligência emocional tem tendência a desistir. Se você começa várias coisas e não termina nada, para quem é o ponto de virada? O treinamento ponto de virada. O treinamento ponto de virada é para pessoas que começam várias coisas e não terminam nada. O ponto de virada é para pessoas que estão procrastinando. O ponto de virada é para pessoas que querem melhorar sua performance emocional. O ponto de virada é para pessoas que querem potencializar o seu resultado. O ponto de virada é para pessoas que querem dissolver a ansiedade e estresse que esteja em desequilíbrio. Estresse equilibrado, tá tudo certo. É para dissolver esse tipo de padrão. Ponto de virada é para pessoas que querem aprender a lidar com o seu passado. Ponto de virada é para pessoas que querem reestruturar sua família. Ponto de virada é para pessoas que querem, de fato, ingressar em um relacionamento e fazer dar certo um relacionamento amoroso, ou potencializar e voltar a viver aquela paixão que você já viveu. Ponto de virada é para pessoas que querem entrar numa nova carreira. Ponto de virada é para pessoas que querem aprender sobre como lidar com os desafios financeiros, quer aprender a ter metas, quer aprender a se desenvolver num contexto geral no seu business. Porque tem um módulo inteiro sobre inteligência profissional, que a gente fala de propósito, de meta, de comunicação, de empreendedorismo. Então você percebeu que ele é um programa muito profundo e completo, que se hospeda em 3 áreas? 3 áreas. Estrutura emocional, relacionamentos e carreira. E essa é a última oportunidade que você tem para se inscrever para o programa Ponto de Virada. Esse é o seu momento, com todos aqueles bônus que eu falei anteriormente para você, mais R$1.000 de bônus que eu estou investindo por um valor meramente irrisório, um valor pagável. Para todos? Não, mas para quem quer, dá um jeito. Quem não quer, encontra uma desculpa. De que lado você está? Clica no link da minha biografia, se inscreve para esse programa Ponto de Virada e nós nos vemos do outro lado, na plataforma de alunos com muita profundidade. Muito obrigado de coração e agora eu tenho um desafio para você. Eu preciso que você leve essa mensagem para mais pessoas. Eu preciso, isso é muito importante. Quem acompanha a live toda sabe o quanto o mundo precisa ouvir o que nós falamos hoje aqui, sobre recompensa na vida, certo? Então nós temos que começar a entender que eu tenho que olhar para o processo e não só para o ponto de chegada. Felipe, me diz uma frase assim que me ajude a eu entender melhor o que eu tenho que fazer em relação à recompensa. Apaixone-se pelo processo. As pessoas que alcançam resultado são pessoas que conseguem se apaixonar pelo processo, certo? São pessoas que aprendem a se apaixonar pelo processo. E o que significa se apaixonar pelo processo? Quem aqui já ouviu uma frase que diz o seguinte? Uma frase que diz assim, ó: o melhor da festa é esperar por ela. Quem já ouviu essa frase? Pra gente encerrar, dizer aí nos comentários quem ouviu essa frase. O melhor da festa é esperar por ela. O que significa isso? Que muitas pessoas, elas compram um vestido, elas esperam 2, 3 meses pela festa, ela passa 3 meses se preparando para o grande momento e compra roupa, e compra um terno, ou compra um sapato novo, ou compra um vestido e fala para uma pessoa e posta nos seus stories e falta 7 dias, e falta 5 dias e é uma grande preparação e é uma doideira toda e aquele dia eu vou estar lá, e para os solteiros, porque aquela pessoa vai estar lá, e para as pessoas, eu vou reunir meus amigos, então tem um monte de variáveis e é incrível. Aí chega lá, acontece a festa, 1 hora, 2 horas depois, acabou a festa, a pessoa vai embora lá triste, chega em casa, muitos brigam na festa, no dia seguinte tá lá deprimido, de ressaca e virou simplesmente só mais uma coisinha. Por quê?
Porque o cérebro funciona assim. A expectativa da festa, a expectativa da recompensa é o que gera todo esse processo dopaminérgico, todo esse processo de prazer. Só que muitos não aproveitam a festa. Só que para você chegar na festa e desfrutar da festa, você tem que entender o processo, o que leva para que essa festa fique maravilhosa. É o mesmo que nós temos que entender quando nós temos uma meta. Seja um plano alimentar, seja aumentar faturamento, seja parar de procrastinar, seja potencializar a sua vida, reestruturar um relacionamento. É justamente isso. É justamente isso. Você olhar para o processo e aprender a amar o processo. Escreve nos comentários ou anota aí. Ame o processo. Ame o processo. Você precisa aprender a amar o processo. Porque é assim que você vai dar valor quando alcança os sonhos. É assim que você vai se manter constante no processo quando o cansaço, a frustração, a insegurança, essas coisas baterem. É assim que você vai lidar com isso. Então, para finalizarmos, tira um print da tela, vai lá. Fez o print? Agora me marca nos seus stories e escreve lá: por favor, vírgula, assista até o final e 2 pontos de exclamação. Me marca nos seus stories e escreve lá: por favor, vírgula, assistam até o final, 2 pontos de exclamação. E eu vou salvar essa live agora aqui para vocês e ela vai ficar também lá na página que tem todas as outras aulas para quem quiser assistir. Qualquer dúvida me chama no direct. Clica no link da biografia e se inscreve no ponto de virada que esse é o seu momento. Agora eu salvo essa live e você escreve em uma frase o que você aprendeu aqui, para você memorizar mais e levar esse conteúdo para mais pessoas. Quem eu posso de fato contar com você? Tem gente que flui no mundo, que ajuda o conteúdo a ir para o mundo. Tem gente que é egoísta, que não marca, que não compartilha, ele está ali só para sugar. As pessoas que estão ali só para sugar e não compartilham, fazem abundância no mundo, são literalmente as leis universais, as leis invisíveis faz ela pagar por isso. Esse perfil de pessoa nunca prospera, pode observar. Pessoas que são egoístas, que vêm numa live como essa, acompanham todo o conteúdo e não compartilham com ninguém, não levam essa mensagem por ninguém, não escreve uma frase para ajudar os algoritmos a entender que isso é importante, olha para a vida dela como ela aprende e nunca muda. Porque existem leis universais e a lei da abundância é uma delas. Você não está tendo abundância, isso é egoísmo. Então coloque em uma frase o que você aprendeu agora aqui ao salvar essa live. Quem eu posso contar com você? Diga eu aqui nos comentários. Diga eu. Muito obrigado, comente uma frase e se inscreve para o programa Ponto de Virada, porque é o último momento para você se inscrever para esse programa. Muito obrigado de coração pelo seu tempo e você estar aqui e nos vemos do outro lado no Ponto de Virada. Comenta a live aí.